Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, o amor de Maria em nossos corações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E mais um dia em que nós nos prostramos diante de Deus para apresentar a nossa vida, reconhecer que Ele é o nosso Senhor e principalmente nos ofertarmos a tudo que Ele é, a tudo que Ele faz, a tudo que Ele nos concede e nos ama. Gostaria que você pegasse a sua palavra, a sua Bíblia e abrisse no livro de Lucas, no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo de 1 ao 10. Então, a gente pode iniciar esse momento de leitura orante, pedindo com que o Espírito Santo ele venha sobre nós, traçando o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com o uso do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor, ela vai hoje nos falar, no capítulo 7 do Evangelho escrito por Lucas, versículo do 1 em diante. Todos vamos ler com atenção e na escuta. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar seu servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a gente possa fazer aquela mesma dinâmica da leitura orante a esses passos, esse primeiro passo de leitura, que você pause o vídeo, que você possa reler novamente atentamente, claro, dentro das suas possibilidades de tempo, mas que você não, se tiver a oportunidade, não perca a oportunidade de reler esse texto. Você pausa o vídeo e continua depois que fizer essa releitura atenta. Pois bem, meus irmãos,
A escrita de Lucas, e nós, na leitura orante aqui do grupo de oração, ela transmite repletos fatos em que Jesus, com a sua autoridade, Jesus com a sua pedagogia, ele age pelo poder da cura, pelo poder da libertação, pelo poder da santificação, né? Foi assim quando nós meditamos a cura da sogra de Pedro, a libertação daqueles endemoniados. Foi assim quando nós meditamos, fizemos a leitura orante da filha daquela mulher que se ajoelhou diante de Jesus e disse que até os cachorrinhos têm dignidade, as migalhas que caem no chão, que sobram. Foi assim com a cura dos paralíticos, né? Foi assim com a cura do cego, com Lázaro. Então, nós estamos percorrendo a escrita de Lucas para demonstrar o quanto esse escritor, ele traz para a gente uma carga medicinal, digamos assim, uma carga médica, uma carga em que o enfermeiro ou um médico, ele age em prol daquele que padece. E é óbvio, esse enfermeiro, esse médico, ele é Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. E os que padecem somos nós, os que padecem foram aqueles que tiveram a experiência de vivenciar a cura nas suas vidas por meio de Jesus Cristo. Ou melhor, por Jesus Cristo, porque Ele é a própria cura. Mas, em especial, é importante destacar isso. Lucas, ele é médico, ele era médico, né? Lucas, ele era médico. E quando Lucas ele escreve o Evangelho de Cristo, ele traça uma visão segundo a sua experiência. E óbvio, segundo tudo aquilo que aconteceu. E o que isso tem a ver de modo introdutório? Isso nos desperta para as peculiaridades com que essa cura que Jesus realizava na vida daqueles que padeciam, ela se dava. Então é cheio de peculiaridades. Por isso que no primeiro passo a leitura ela tem que ser atenta para que a gente possa desvendar a escrita, para que a gente possa compreender aquilo que está sendo posto em texto, para que a gente não saia interpretando de forma equivocada ou até mesmo literal aquilo que a palavra diz. Mas em especial, Lucas apresenta-nos uma outra libertação, uma outra cura. Hoje nós tratamos sobre a cura do servo de um centurião, né? Nós podemos observar que o centurião, ele era autoridade naquela época. O centurião, ele cuidava, ele tinha os seus servos e ele cuidava de uma alta patente da segurança dos imperadores, dos sacerdotes, enfim. Então ele tinha direito a uma riqueza, não somente material, mas uma riqueza também subjetiva, uma riqueza uma riqueza de ordem, de autoridade sobre as pessoas. E a ele era concedido servos. Acontece que Jesus, no versículo 1, Jesus continuava pregando a palavra e realizando suas manifestações de cura. E quando Jesus ele entra em Cafarnaum, e aqui é importante, olha, quando nós meditamos e nós encontramos algo especial, uma palavra que é especial, a gente tem que parar, refletir sobre ela. O Evangelho, o versículo 1 do capítulo 7, diz o seguinte: Jesus entrou em Cafarnaum. Quando Jesus ele entra, algo vai acontecer. Quando Jesus ele entra, há sempre uma transformação a acontecer.
Então, Lucas, ele evidencia que Jesus, ele entra. O ato de entrar, o ato de introduzir, reflete muito daquilo que Jesus é. Caminho, verdade e a vida. Ao qual ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas ainda estamos na leitura, observemos que o centurião mandou um outro servo ao encontro de Jesus. E o outro servo se aproxima e fala a Jesus a mensagem que o centurião mandou que enviasse. Os servos que vão até Jesus, eles expressam a mensagem do centurião, que diz que precisava de Jesus porque havia um servo que ele muito gostava, que estava beirando a morte, e que pedia para que Jesus salvasse o servo. Quando nós nos direcionamos para alguém, nós nos direcionamos por grandes e diversas formas, por grandes e diversas maneiras, né? Ou melhor, motivos, né? A exemplo, quando nós vamos ao médico, nós vamos porque encontramos nele uma especialidade a qual nós estamos padecendo. Quando nós vamos a um advogado, nós vamos porque buscamos através dele uma especialidade da causa que nos faz desejar. E assim outras profissões, assim outras realidades. Quando um bebê vai à mãe, ou a mãe vai ao bebê, né? Para utilizar esse exemplo, nós temos aí a necessidade e a possibilidade. A necessidade do bebê para com a mãe, seja pela amamentação, seja pelas afinidades fisiológicas, biológicas, enfim. Ou mesmo quando a mãe vai ao bebê, ela vai também por uma necessidade, a necessidade de conceder a ele aquilo que a maternidade lhe possibilita. E aquele centurião, ele vai a Jesus porque ele reconhece aquilo que Jesus pode fazer na vida do servo dele. Ele reconhece aquilo que Jesus poderia determinar na vontade dele. Então a gente já observa aqui na leitura que o centurião, quando envia os servos, o centurião envia com a certeza de que é ele que é o especialista nisso. Podemos dizer assim, podemos dizer assim. É ele que tem a qualidade, é ele que tem os dons para poder realizar aquilo que de fato eu necessito. Então há esse primeiro reconhecimento. No versículo 4, a palavra fala que quando chegam a Jesus, rogavam insistentemente. Quando o centurião ele manda os servos, ele manda os servos com uma finalidade. Qual era a finalidade? Transmitir o desejo do centurião. E qual era o desejo do centurião? Era de que Jesus pudesse interceder, pudesse ajudá-lo, pudesse realizar a libertação do servo que ele amava. Mas quando a palavra Lucas aqui abre para dizer que rogavam-lhe insistentemente, Lucas demonstra a necessidade latente, a necessidade explícita e transparente que aquele centurião tinha da ação de Jesus, do próprio Jesus. E os servos diziam para Jesus: olha, ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Veja, quando os servos eles vão até Jesus, eles vão para transmitir algo que é desejo do centurião, né? Enfim, mas ao mesmo tempo eles deixam transparecer
que também é desejo deles. Porque quando eles dizem que, olha, o centurião ao qual pede ao Senhor que vá até lá para curar o servo dele, esse centurião, ele ama a nossa nação, ele nos ama. Esse centurião, ele nos cuida. Então ele merece que esse desejo seja atendido. Então a gente observa isso daí. Poderia, e a gente pode fazer um exercício aqui interpretativo, trazendo já para a nossa realidade. Veja, a gente está fazendo as leituras, está observando o que o texto está dizendo, está marcando aquilo que é de verbo que nos chama a atenção, aquilo que é de substantivo, aquilo que é uma palavra que é significante para nós, insistentemente, por exemplo, né? Então, um advérbio aqui de modo, né? Ou seja, eles insistiam, né? Eles eram insistentes. Então, perceba que a gente está fazendo essa leitura, mas ao mesmo tempo, dentro da Lécio Divina, dentro da leitura orante, a gente tem que ir já aproximando aquilo que é o segundo passo, que é a reflexão, que é o que o texto vai me dizer. E quando eu passo a analisar o que a leitura está me falando, o que o texto diz, eu começo a imaginar aqui, olha, aqueles servos estavam falando bem do centurião, do seu patrão, né? Agora, por que Adelmo, por que Júnior, né? Adelmo Júnior, por que você considera, você fala que eles estavam falando bem por espontaneidade, não por pressão? Porque Lucas, ele evidencia isso, e nós imaginamos a cena. Imaginem Jesus, esses servos chegando até Jesus. Lucas não diz que em nenhum momento os servos estavam supervisionados por alguém, né? Ou seja, os servos eram aqueles que detinham a mensagem e acabou, né? Então os servos tinham a obrigação de entregar a mensagem e não tinham obrigação nenhuma de falar sobre quem era o centurião. Então aí é um primeiro motivo. Então, de forma espontânea, eles falam para Jesus quem é o centurião, qual tipo de patrão eles têm, né? E a gente podia imaginar, eles poderiam também ter falado mal, ou não poderiam ter falado nada, ficado calados, somente entregado a mensagem, né? Então a gente percebe aquilo que é a possibilidade de servos que amam também o seu patrão e amam o servo que está adoentado. Porque eles vão ao encontro de Jesus realizar um pedido do seu patrão, que é o centurião, mas ao mesmo tempo eles também desejam isso. E querem convencer a Jesus, mostrando que quem pede a ele, que é o patrão, que é o centurião, tem uma boa índole. Sigamos. Jesus foi com eles, ou seja, Jesus foi com os servos. Estava indo até o local da casa do centurião para ver o servo que estava doente. Só que Jesus ainda não tinha chegado, estava para chegar quando o centurião mandou alguns amigos, veja, não são mais servos, são amigos. O centurião mandou amigos. Veja como se evolui. O centurião pode ter mandado os servos como uma obrigação, né? E quando ele percebe que Jesus está vindo ao encontro dele porque acreditou nas palavras dos servos, o centurião, ele se desperta e manda não mais os servos, ele manda os amigos dele, né? Os amigos dele. E convenhamos, a mensagem que os amigos tinham para entregar para Jesus não é que era muito mais valiosa do que as que os servos tinham, mas era ainda mais sigilosa, ainda mais cuidadosa, porque os amigos, eles conhecem a intimidade uns dos outros.
Eles confiam uns nos outros. Então aquele centurião diz, olha, eu não vou mandar esta mensagem, essa segunda mensagem agora pelos servos. Eu tenho que mandar por um amigo que eu confio. E aí ele manda os amigos. E aí quando chegam os amigos na presença de Jesus, diz, Senhor, não te incomodes, não se importe, porque não sou digno de que entres em minha casa. Esta é a mensagem do centurião. Veja como se evolui a qualidade do reconhecimento de quem Jesus é. Primeiro, reconhece que quem vai salvar, primeiro reconhece-se o amor, né? Depois reconhece que, diante desse amor, reconhece a necessidade de que esse amor lhe cobra, que é a cura daquele que você ama. Só que para curar aquele que você ama, você precisa de um especialista. E aí o centurião encontra Jesus. Olha, eu sei quem é um especialista. Vai até ele e entrega essa mensagem, servos. E Jesus vem. Só que quando o centurião percebe que Jesus está vindo, ele manda outra mensagem mais especial ainda, ou seja, mais verdadeira ainda. Senhor, perdão, não se incomode. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Que profundidade, né? Que reconhecimento de que Jesus é santo, de que Jesus é perfeito e de que Ele é pecador, de que Ele é imerecedor, mas ainda assim é capaz de pedir, de interceder a Jesus. E aí, no versículo 7, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. E aí ele continua, os amigos continuam a dizer a mensagem do centurião, que diz o seguinte, olha, nem mesmo eu me achei digno de ir ao seu encontro, ou seja, eu reconheço que sou indigno, né? Dize, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado, pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um eu digo, vai, e eles vão. E a outro eu digo, vem, e eles vêm. E a outro, e ao meu servo eu digo, faz isso, e ele faz. Então, essa segunda parte da mensagem que os amigos vão levar até Jesus é curiosa, porque denota aqui algo de profundidade, né? Primeiro ele se reconhece indigno, né? E depois ele reconhece o poder e a autoridade de quem é, de fato, que detém essa personalidade, que é Jesus Cristo. Dize uma palavra para que meu criado seja curado. A fé, né? A fé. Quando a gente fala daquilo que a gente sabe, a gente não fala da boca para fora. A gente fala porque nós cremos. Nós falamos porque cremos. Nós não falamos do nada. Nós fundamentamos isso. E ao fundamentar isso, nós nos convencemos e, consequentemente, buscamos a conversão. Nos convencemos e buscamos a conversão. Né? Que bonito isso. E quando a mensagem diz que o centurião falou, olha, eu também estou sob uma autoridade. É o senhorio de Jesus, né? Quando ele reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é a autoridade das autoridades, né? Jesus é a autoridade das autoridades para curar, para fazer milagres. E o versículo 9, já afindando aqui, ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e voltando-se para a multidão que o seguia. Então veja, aqueles também que seguiam Jesus faziam uma experiência. Veja, Jesus entrou em Cafarnaum. Então quando Jesus ele entra, ele também insere aqueles que estão com ele, né? Então, e Jesus disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé.
E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde, né? Então, a gente começa a perceber que tratamos de pessoas que tiveram experiência com Jesus e não quiseram ver para crer, né? Simplesmente creram e foram buscar a visão, ou seja, buscar o acontecimento, né? A esperança, né? A esperança, eu gosto sempre dessa marcação. A esperança é um substantivo ao qual significa esperar, ter paciência, né? Acreditar, somente isso. Só que eu não gosto somente de ficar com esperança, e eu não devo, diante de Deus, ficar somente com esperança. Olha aí, não, Júnior. Por que não? Sim, eu devo esperançar. Eu devo conjugar esse substantivo, transformando ele em verbo. Eu esperanço, tu esperanças, eles esperançam. Dá para conjugar. Sabe por quê? Porque quando nós transformamos esperançar, né, nós designamos aquilo que é significado do verbo, ação. E a ação de esperançar é esperar, é ter calma, é crer, mas buscar. Esse é o principal diferença, buscar. Eu espero, eu tenho calma, eu sei o time, eu sei o tempo, mas eu busco, eu não me canso. Eu não me canso. Se é na minha fase econômica, se a minha dificuldade é financeira, eu não me canso de procurar um emprego, eu não me canso de traçar projetos, eu não me canso de economizar para obter alguma coisa que eu tenha traçado nos meus planejamentos. Se é de saúde, eu não me canso de me cuidar, eu não me canso de buscar a cura. Mas se é na oração, eu não me canso de rezar, eu não me canso de louvar, eu não me canso de tentar aproximar-me do senhorio de Jesus, do reconhecer a Jesus. Nós não podemos ficar somente da boca para fora, nós temos que cravar em nossos corações a certeza de que Jesus é o Senhor que cura e que uma palavra basta. Uma palavra basta. Mas ela só vai surtir efeito se tivermos pessoas, e eu vou repetir isso insistentemente, se tivermos pessoas que também que sejam amigos de Jesus. Quantas das vezes irmãos nossos da igreja, enfim, disseram pra gente: meu irmão, estou rezando por você, estou orando por você. Tá bom, meu irmão, ore mesmo. E aí quando o irmão chega para repreender tal atitude sua, ou até mesmo para lhe contar o que tem vivido em oração quando reza por você, você debocha dele, isso quando algo que ele fala não é positivo dentro da sua perspectiva. Você, não, descarta. Tá vendo demais, meu irmão. E aí a vida passa, né? E a palavra que Jesus queria proferir, a única palavra que ele queria proferir na tua vida, ela foi limitada por você. Então, que a gente possa ter essa consciência. E esse terceiro passo, que nós possamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças, e você é convidado a fazer esta oração, né? A reconhecer diante de Deus que você é indigno de recebê-lo, mas que ainda assim você o busca. Veja, o centurião, ele se achava indigno, mas ele não deixou as oportunidades passarem. Enviou alguém para demonstrar que ele reconhecia a santidade daquele que se aproximava e que reconhecia o poder e aquilo que Jesus poderia fazer sobre a vida daqueles que ele amava. Meus irmãos, o que você tem a dizer para Deus neste quarto passo da leitura orante? Faça a sua oração, faça o seu compromisso pós-oração e entregue ao Senhor aquilo que é vida,
aquilo que é oferta de mais preciosa, que é a sua própria vida. Não deixe passar a oportunidade daqueles que são amigos de Jesus e que lhe encaminham para Jesus. Amém? Deus possa nos abençoar profundamente. Que o Senhor possa nos fazer perseverantes e esperançosos do verbo esperançar. Que o Espírito Santo nos conduza hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Fiquemos com Deus.